Boa tarde, Ana. Muito obrigada por teres aceito o convite para estar connosco na Mente de um Campeão. São mais de 20 anos de carreira. Quando é que percebeste que a marcha era mais do que uma atividade de tempos livres, mais do que um passatempo? A marcha surgiu por um gosto mais de criança, de poder ter a oportunidade no início, de dormir fora de casa, porque as provas de marcha nunca eram no Algarve, ou raramente eram no Algarve, eram sempre fora e qualquer criança gosta de estar fora e dormir fora de casa, longe dos pais. E depois, logo no primeiro ano que entrei, ganhei logo uma primeira prova que o bichinho foi ficando naquele sabor da vitória e do primeiro troféu, e então tudo isso misturado, depois mais com o passar dos anos, com a paixão da marcha, de toda uma técnica completamente diferente da corrida, que foi-se tudo juntando a uma paixão que virou para a vida. Então é assim que definirias a marcha? Paixão? Paixão. É a minha grande paixão, apesar de eu adorar correr e adorar ver as outras disciplinas, mas a marcha é mesmo a minha paixão desde sempre. E sempre foi este o teu foco, portanto, qualquer outra modalidade não faria tanto sentido? Não, de todo. Apesar de eu passei por várias disciplinas do atletismo, porque o meu treinador fez sempre questão de pôr todos nós jovens a praticar todas as disciplinas do atletismo, mas onde eu tinha mais evidências e onde a paixão foi ficando foi sempre na marcha. Eu perdi muita coisa, né, a nível familiar, mas onde eu vi que não fazia sentido foi em 2011, quando perdi a minha mãe e não estava presente. Ao longo destes mais de 20 anos têm sido várias as competições. Qual seria aquela que tu destacas como o momento em que tu percebeste que a decisão era a correta, portanto, que era exatamente isto? Foi em 2003, sem dúvida, porque não foi a minha primeira prova pela seleção, foi a minha segunda prova pela seleção. Foi a primeira vez que não tive o meu treinador na grande competição e saio de lá com uma medalha de bronze. E aí foi quando a ficha caiu, que podia fazer muita coisa boa na marcha, e foi aí que cresceu ainda mais o bichinho de fazer mais pela marcha e pelo atletismo, e foi mesmo esta medalha que fez com que eu mantivesse o sonho e a chama de querer ser atleta profissional. Isso foi mais ou menos com que idade? Eu tinha os meus 17 anos, ou seja, era júnior, 17, 18 anos, e ainda por cima era naquela fase em que ou o jovem quer muito a carreira desportiva e ser atleta profissional, ou o atleta abdica e vai para a carreira profissional, que é de estudante, e tirar uma formação. E eu escolhi ser atleta profissional e foi para aí que eu apontei as minhas baterias todas. E também houve muitas coisas de que se abdicou para seguir uma carreira de atleta profissional. Sim, abdiquei da família, abdiquei da juventude em si, porque aquela parte de ser das saídas à noite, de querer ir para a faculdade, que também foi outra coisa que custou aos meus pais e ao meu treinador, que eu não quis formar-me na altura. Hoje vejo que ela foi uma das piores decisões que fiz. Quis só me dedicar a 100% ao atletismo, e então foi mais por aí que vi que podia fazer alguma coisa, e então direcionei tudo para a marcha e para o atletismo, e não quis focar-me em mais nada e abdiquei de muita coisa, principalmente da família, foi o que eu deixei mais distante. Existe, de certa forma, um sentimento de arrependimento ou de perda por se ter, de certa forma, afastado ou não estar tanto presente em alguns momentos? Sem dúvida. Eu perdi muita coisa, né, a nível familiar, mas onde eu vi que não fazia sentido foi em 2011, quando perdi a minha mãe e não estava presente, ou não estava junto quando as coisas aconteceram, e senti, entre aspas, culpei um bocado o atletismo nesse aspecto, por não estar presente, por estar sempre fora em estágios, por não ter estado, não ia resultar, eu não ia fazer nada que pudesse mudar a situação, mas naquela altura não me fazia sentido continuar. Andei ali uns tempos ali
perdida, sem saber se havia de continuar ou não, e outros momentos em que pus mesmo em causa se isto era mesmo isto que eu queria. Mas por outro lado, temos que, graças ao atletismo, eu consegui agarrar-me a que me mantivesse focada em alguma coisa e não na desgraça e no problema que estávamos a viver. Então, existem momentos que, de facto, ao longo deste percurso já longo, se equacionou se continuaria ou não? Sim, passei por várias fases, mas a primeira foi em 2011, quando perdi a minha mãe, e a outra foi há 2 anos depois da pandemia, que também perdi o meu pai, ou seja, os 2 pilares da minha vida, mas do meu pai um bocadinho mais, talvez, em que ponderei mesmo que não me fazia sentido continuar a minha carreira, porque era ele que me dava muitas vezes, ou a maioria das vezes, a força para me manter e a continuar a ter grandes resultados. Ele era o meu fã número 1. E aí andei um bocadinho também meio perdida e sem saber, andei muito tempo desfocada e estávamos a preparar uns Jogos Olímpicos, ou seja, eu não tinha sentido, eu treinava como piloto automático, porque tinha que o fazer, porque tinha responsabilidades, o meu pai sempre me incutiu a parte da responsabilidade, o meu treinador também nunca me deixou jogar toalha ao chão, mas foram meses muito complicados de treinar mesmo em piloto automático, porque a vontade para mim não fazia sentido continuar a ser atleta profissional. Sempre foram, porque eles estiveram sempre lá, não só nos bons momentos, mas principalmente nos maus momentos, porque todos nós passamos por maus momentos. Felizmente na minha carreira não tive assim tantos, mas eles estiveram lá sempre e nunca me deixaram desistir ou jogar a toalha ao chão, ou, que era muito mais fácil, porque vamos ter ela em casa finalmente, vamos deixar que ela deixe o desporto e foque-se noutra coisa e vamos mantê-la em casa. Não, eles pelo contrário, eles até me empurravam para que eu continuasse e fosse para treinar, que era isso que era o que eu gostava primeiramente, e depois era o que os meus pais, que não iam querer que a filha fosse desistente assim de um objetivo e de um sonho, que era o sonho de ser atleta profissional. Isto foi todo um processo um bocado complicado, porque em 2021, quando soube que estava grávida, foi algo desejado e algo que a gente queria muito. E então tudo estava a calhar no momento certo. Ana, falamos aqui de várias pessoas também com expectativas. Como é que se lida com a pressão das expectativas dos outros? Lida-se, às vezes é muito difícil. Houve 2 anos, 2017 acho que foi o meu último ano em que não me importava com a pressão e com o que as outras pessoas iam pensar, mas houve ali 2, 3 anos em que a pressão de ter resultados foi-me crescendo muito, ou seja, eu sentia que as pessoas não me cobravam diretamente, mas eu sentia-me pressionada em não ganhar uma medalha ou não fazer este tipo de resultado, que as pessoas cobravam nem que fosse com o olhar, e eu comecei a ficar um bocado não deprimida, não fiquei, mas tive que trabalhar muito com o psicólogo da Federação essa parte, porque eu importava mais com a opinião dos outros do que propriamente em desfrutar e ter prazer em estar a competir. Eu ganhei medo a competir
eu já ia para a prova pensando que iria fazer X resultado e que a pessoa ia me exigir ou não ia fazer isto. Ou não ia. E isso começou-me ali a consumir. Tive ali anos um bocadinho complicados de gerir. Só o psicólogo é que sabia dessa situação. E tivemos que fazer um trabalho que ainda hoje se mantém, porque continuei a fazer o trabalho de casa. E hoje em dia eu desfruto muito de voltar a competir, adoro a parte competitiva, que houve ali 2, 3 anos em que eu ia para as competições com medo. Para mim, eu já ia completamente derrotada. 2018, 2019, a coisa houve ali, não sei o que é que mexeu, diretamente ou indiretamente, mas houve ali anos que andei um bocado ali perdida, que preocupava-me muito com a opinião das pessoas, claro. O que é que a Ana tentava fazer para se afastar dessa pressão colocada pelos outros? Primeiro, eu comecei a voltar a ter prazer em treinar. E depois eu apontava tudo num livrinho, o que se passava diariamente no dia-a-dia, o menos bom, para chegarmos à conclusão do que é que me estava a amedrontar a competir. Começámos a ter vários processos com o psicólogo nessa parte, e hoje em dia o meu livrinho, vou lá sempre ver quando tem algumas lacunas e alguns receios, vou lá ver. Naquela altura eu estava mesmo muito mal. E isso faz-me não ter medo hoje em dia e faz-me ser mais livre e falar com as pessoas abertamente. Se eu não estou bem, eu tenho que dizer que não estou bem. E naquela altura eu não dizia nada a ninguém, eu sofria calada e hoje em dia consigo falar mais abertamente sobre as coisas que antigamente não conseguia fazer. E isso foi um processo diário que nós fizemos durante especialmente o último ano, 2019, 2020. Depois entramos na pandemia, que infelizmente não deu para demonstrar nada, e o ano 2021, com Covid, perda do pai, não deu para demonstrar o trabalho que estava a ser feito, como é óbvio. A Ana teve aqui uma primeira gravidez que não correu muito bem. Exato. E a seguir a isso consegue o apuramento para os 5º Jogos Olímpicos. Como é que se lida com todo este processo de perda de investimento no apuramento e depois, afinal, vai aos Jogos Olímpicos, mas a preparação não era com certeza aquela que estava planeada inicialmente? Isto foi todo um processo um bocado complicado, porque em 2021, quando soube que estava grávida, foi algo desejado e algo que a gente queria muito. E então tudo estava a calhar no momento certo. O ano 2021 era mesmo para nascer um ano não. Mas aqui está, o atletismo foi a minha tábua de salvação, porque eu estava a entrar em depressão e foi o que me fez sair de casa, porque eu só queria estar em casa, foi o sair para correr, o sair para treinar. Eu só me preocupei em sair para treinar e cansar a mente e não o corpo. Eu queria era cansar a mente para não pensar tanto no que de triste me tinha acontecido. E então fui ganhando outra vez motivação, os resultados foram surgindo, eu chego ao Campeonato do Mundo 2022, volto outra vez ao top 10 mundial, com resultados outra vez muito bons, e o ano passado, 2023, foi um ano apurada para os Jogos. Medalha na Taça da Europa de Equipas, medalha nos Ibero-Americanos em 2022, ou seja, estava a correr tão bem. E então comecei a ganhar outra vez aquele bichinho, aquela felicidade de estar a competir e a treinar. Quando depois este ano ano passado, já estávamos a preparar Paris, já tínhamos umas boas semanas de preparação, quando comecei a ficar muito doente e não sabíamos o motivo, e o motivo era eu estar grávida. E do início foi um choque, porque não éramos bem isso que a gente tínhamos planeado, mas como eu queria tanto ser mãe já há algum tempo, foi sempre adiado pelo desporto, e então não. Esta eu quero agarrar com unhas e dentes, e então está a correr tão bem. A preparação não era isto que a gente tínhamos em mente, mas depois, juntamente com o Comitê Olímpico e a Federação, a possibilidade de recuperar a tempo. Eles, sim, a minha equipa também é possível, então arregaçámos as mangas, apesar que eu nunca parei, desde que soube que estava grávida, continuei ativa sempre. Mudámos os treinos, mas tenho treinado todos os dias, tenho treinado sempre, e então o objetivo é, depois da maternidade, tentar voltar não tão bem como a gente queria, como é óbvio, mas estar em Paris na melhor forma que a gente consiga estar. Chegou a equacionar não ir a Paris? Sim, eu quando soube que estava grávida,
a minha carreira tinha acabado ali, porque a prioridade era mesmo a maternidade. Na minha cabeça não era possível recuperar a tempo de estar em Paris. Pelas nossas contas, pelas contas dos médicos, eu ia ser mãe quase em junho, era impossível. O bebê está previsto nascer no início de maio e não no final, ganhámos aí um mês, e então isso fez com que nós, é possível, e a minha equipa diz que é possível, eu acredito neles, e se eles dizem que é possível, eu agarrei-me a essa possibilidade e então faço tudo muito certinho, todos os treinos regulares, para que a recuperação depois não seja tão dolorosa. Em termos mentais, isto tem sido uma ajuda de preparação para Paris? Tem sido uma ajuda, apesar de completamente diferente do que eu estava à espera, mas o meu treinador uma vez disse-me e eu agora agarrei muito a isso. Nós atletas de alta competição temos uma capacidade de sofrimento e de aguentar as coisas superior às pessoas normais, ditas normais, da população normal. E com alguns dias que eu estou menos bem com a gravidez, como é normal, quando ele me disse isso uma vez, e quando estou em dias menos bons, eu vejo realmente o meu treinador tem razão. Nós, atletas de alta competição, sofremos tanto diariamente nos treinos que isto não é nada. Então faz-me levantar e bora, siga. Isto não custa nada, vamos, que isto há de passar. E tenho um dia mais tranquilo quando tenho dias menos bons, porque realmente o atleta de alta competição passa por muito. O objetivo sempre foi acabar a minha carreira em Paris no top 8, diploma olímpico, parte da minha família lá, que já tinha um bilhete comprado. Os Jogos são então a última competição, Ana, que te propões a realizar? Competição como alta competição, acredito que sim, porque vou estar ligado ao desporto, quero continuar a fazer provas populares, mas como profissional acho que já são quase 30 anos de carreira, vou ser mãe com 40, vou estar nos Jogos com 40 anos, acho que já vai ser, o meu corpo já me pede para ter outra calma, estar mais tempo com a família, não estar tanto tempo fora de casa. E então vai ser mesmo por aí que vou me desvinculando aos poucos, não quero sair logo de repente e dizer não quero fazer mais isto. Não, eu quero continuar a correr, fazer provas populares, vestir o meu equipamento ao fim de semana para ir competir, viver a adrenalina e estar com as pessoas. Mas como atleta da competição acho que só se muita coisa mudasse, mas eu acho que não vai ser por aí. Eu já estava um bocadinho mesmo cansada fisicamente, psicologicamente acho que ainda continuaria, mas o corpo já vai dando sinais que já são muitos anos de luta e então está na altura também de dar a vez às mais jovens que é para o desporto é mesmo isto, vem sempre os mais jovens para seguir a pisar dos mais velhos. Eu já segui os dos mais velhos, agora é a minha vez de deixar e ver os mais novos a brilhar. Existe algum receio do que vem a seguir à carreira profissional como atleta? Não, felizmente nós nos últimos tempos a gente como temos pensado um bocado nisso e fomos trabalhando nessa parte. Tenho o curso de treinadora que hoje em dia já dou alguns treinos, por isso vou estar ligada sempre ao atletismo nessa parte e vou continuar a desfrutar do desporto e na área da recuperação, que é isso que me vai dando alguma paixão neste momento em continuar a pós-carreira. Agora, com a proximidade aos Jogos, qual é o grande objetivo? Agora que o tempo está a passar, agora vejo que o tempo está a passar rápido demais, já estamos mesmo quase no final da gravidez. O objetivo não é o mesmo que tinha há 8 meses atrás, como é óbvio. Eu até o meu treinador, nós temos campeonato da Europa antes dos Jogos e o meu treinador dizia para eu ter os pés bem assentes na terra e eu disse não, eu vou ao campeonato da Europa lutar por uma medalha e os Jogos logo se verá. E o meu treinador tem lá calma que muita coisa acontece até lá. Eu vou ganhar uma medalha no Campeonato da Europa, não sabendo que estava grávida. E já está fora de hipótese o Campeonato da Europa porque não vou estar recuperada a tempo. E os Jogos era entrar no top 8 outra vez e acabar a minha carreira. O objetivo sempre foi acabar a minha carreira em Paris. No top 8, diploma olímpico, parte da minha família lá, que já tinha um bilhete comprado, e acaba a minha carreira feliz da minha vida. Claro que o objetivo agora mudou. O objetivo é preparar-me o melhor que consiga, ter o meu bebé no final e é a minha medalha, que vai ser a minha medalha destes anos todos de carreira, é no final ter o meu filho nos meus braços e espero um dia mais tarde ele veja estas imagens e que veja
como foi bonita esta carreira da mãe e o objetivo final foi ter ele no final.